Olá, sejam bem-vindos ao Tábula TV, a sua revista digital feminina aqui do YouTube. Meu nome é Luíse Duarte, jornalista cultural, fotógrafa de eventos e marca pessoal e criadora do GC. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo e de curtir, comentar, compartilhar para ajudar o canal a crescer. E de me seguir nas redes sociais, Instagram e Threads, Luíse Duarte e Pixidas Fotografia, TikTok, Luíse Duarte Oficial e Pixidas Fotografia. E no vídeo de hoje eu vim falar novamente sobre a novela, sobre o remake da novela Vale Tudo, que já está na sua reta final, falta um mês e pouco para poder finalizar a novela. Hoje é dia 8 de setembro, a novela vai terminar no dia 17 de outubro, daqui a um mês, né? Então ainda falta várias tramas para fecharem, para se desenrolarem. Então, e a mais importante delas ainda não aconteceu também, que é quem matou a Odete Roitman, né? Tá tendo até um burburinho aí se ela vai morrer nesse remake ou se vão matar outro personagem. Tá tendo um boato aí de que talvez quem vai morrer vai ser a Maria de Fátima, porque a Odete Roitman da Débora Bloch fez muito sucesso, o pessoal adorou ela, a vilã que fez assim mais sucesso nos últimos tempos, e o pessoal concorda com a maioria das coisas que ela fala, então ela fez bastante sucesso. Então hoje eu vou falar sobre o remake de Vale Tudo, o que eu achei, o que eu acho que deu certo, o que não deu tão certo. Então fica aqui comigo e vamos destrinchar essa novela, esse remake. Será que deu certo? Será que não deu? Então vamos ver o que eu achei desses meses todos que eu estou acompanhando fielmente, todos os dias, a novela. Bom, para começar, em março, abril, eu tinha feito um vídeo falando de Vale Tudo, as minhas primeiras impressões. A Odete Roitman ainda não tinha entrado na trama. Em relação a, depois de todos esses meses, a Solange continua sendo a minha personagem favorita, isso não mudou, ela continua tendo as melhores cenas, mesmo porque como ela trabalha numa agência de publicidade, de marketing de conteúdo, faz conteúdo para as redes sociais, eu me identifico bastante com isso. Então as cenas no Tomorrowland, mesmo com as publis, que não me incomodam de jeito nenhum, continuam sendo as minhas cenas favoritas. E a Alice Wegman é muito carismática, ela é uma gracinha. Então, sempre que tem cena com a Solange com Sardinha, que eu também adoro a amizade dos dois, né? Então, eu gosto bastante também das cenas da Tomorrowland, com o Renato e com os outros personagens da agência. Então, isso não mudou. O romance dela com o Afonso começou legal, mas tipo deu aquela esfriada por conta das interferências da Maria de Fátima, e também porque ele queria atenção o tempo todo, e ela era muito workaholic, não conseguia focar totalmente no relacionamento, porque ela queria focar no trabalho também, né? Então eles tiveram essas diferenças, né, o que acabou afastando eles um tempo, né, aí ele se envolveu com a Maria de Fátima, acabou caindo na lábia dela, né, e se casou com ela, e teve aquela cena clássica do trava-línguas, que você pode enganar todo mundo quase o tempo todo, todo mundo... Ai, eu já esqueci, eu tinha decorado na semana, mas eu já esqueci. Você pode enganar todo mundo quase o tempo todo. Quase todo o tempo. Todo mundo o tempo todo, mas você não pode enganar todo mundo quase todo o tempo. Alguma coisa assim, né? Mas eu tinha decorado na semana que foi ao ar, só que eu já esqueci.
Mas, de qualquer jeito, a cena do Trava-Língua foi ótima também. A Alice Wegman arrasou. E renderam vários memes pelo Brasil e até mesmo os bastidores da novela, o elenco tentando falar, que foi bem divertido. Mas, voltando a Vale Tudo, queria destacar agora, que eu já vi a personagem, né? A Deborah Bloch está ótima como a Odete Roitman, né? Se forem manter mesmo que ela vai ser assassinada, vai ser uma pena e talvez eles tenham que colocar algo inédito, cenas de flashback, né? Para o pessoal não ficar com tantas saudades dela. Mas a versão da Deborah Bloch ficou muito boa também. Ela transmitiu o que a personagem precisava e sem desmerecer a Beatriz Sagal, que foi a primeira Odete Roitman, que entrou para o hall das vilãs de novela, né? Então as duas foram ótimas em seus devidos tempos, né? E tivemos várias tramas paralelas ao longo desses meses que movimentaram a novela em certas semanas, né? Então, tivemos a novela A Trajetória dos Dólares, né? Que foi para um lado, foi para um outro, gente que achou, gente que perdeu. Aí a Raquel e o Ivan tinham achados, estavam com os dólares sem saber que estavam com os dólares. Aí depois de um tempo eles acham, aí ficam naquela se vão devolver, se vão ficar com os dólares, aí brigam por conta dos dólares. Aí Maria de Fátima descobre que eles estavam com os dólares e vai lá, consegue pegar os dólares para ela, para o César. E aí acaba fazendo a maior briga com o Ivan e com a Raquel, que se separam, porque a Raquel acha que o Ivan que roubou os dólares, né? Sem nem desconfiar que tinha sido a Maria de Fátima. E ela se fez toda lá de boazinha para fingir que não era com ela, né? E acabou conseguindo separar, porque nessa altura ela já tinha entrado num acordo com a Odete Roitman para conseguir se juntar com Afonso e se casar com ele, né? Então ela tinha que separar a Raquel do Ivan, porque a Odete queria o Ivan com a Heleninha, né? Então ela se juntou lá com a vilã para fazer acontecer e separar o Ivan da Raquel. Aí tivemos também o casamento da Maria de Fátima com Afonso, que foi assim uma semana turbulenta, porque foi quando a Raquel caiu em si, se deu conta de que a Maria de Fátima tinha armado tudo isso para ela, né? E que tudo que aconteceu foi de livre e espontânea vontade e que ela fez tudo de caso pensado, né, para poder ficar rica, para poder vencer na vida. Então, que ela enganou todo mundo esse tempo todo para poder casar com Afonso, né? Então, aí tivemos a cena clássica da Raquel rasgando o vestido o vestido de noiva da Maria de Fátima e falando para a Odete quem era a Maria de Fátima, mas a Odete já sabendo disso tudo, né? E que na época a gente teve as cenas clássicas da Celina olhando para a cena, né? Sem dizer uma palavra, mas só com os olhares que renderam vários memes. E agora, recentemente, quando a Odete Roitman foi apresentar o César para a família, a gente teve uma cena parecida com a Solange também fazendo essa troca de olhares, assim, meio abestalhada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo, também que já estão rolando vários memes também por conta desses olhares, então ela já aprendeu com a família, né? Aí tivemos também a Guerra da Maionese, que a Odete Roitman, porque a Raquel não quis
desistir do Ivan, para o Ivan voltar para a Heleninha. Aí a Odete resolve, pede para o namorado lá envenenar a maionese do restaurante da Raquel, a Paladar, né? E aí ela descobre, porque ela descobre, uma das funcionárias dela passa mal quando vai comer a maionese, e aí ela descobre que a maionese estava estragada, aí ela tem que correr contra o tempo para conseguir avisar os restaurantes, né? E o que fez com que eles tivessem uma ideia criativa, porque em 88 não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso para poder justificar a corrida em relação a avisar os restaurantes da maionese, porque hoje em dia, num dia normal, era só mandar um WhatsApp, ligar pelo celular, pela internet, e já estava resolvido, né? Mas em 88 não tinha nada disso. Aí eles quiseram trazer essa falta de tecnologia para 2025 e criaram um apagão na cidade no dia, né? E aí nesse dia nada estava funcionando, nem internet, nem WhatsApp, nada, né? Então isso deixou a corrida da maionese mais dinâmica, né? Mais urgente, com todo mundo tendo que se desdobrar para conseguir ir nos restaurantes e avisar que a maionese estava estragada. Aí tivemos a Maria de Fátima sendo desmascarada pelo Afonso, né? Que o Sardinha, na verdade, o Sardinha e a Solange foram descobrindo aos poucos, nos capítulos anteriores, que a Fátima armou tudo desde o começo, né? E o Sardinha foi lá e falou tudo para o Afonso, né? Aí o Afonso foi atrás da Maria de Fátima, já sabendo que ela estava de caso com César, né, lá na parte hotel deles. Aí foi lá e pegou os dois juntos e deu aquela confusão toda. Aí o casamento se desfez, ele colocou a Fátima para fora, aí ela começou a decadência da personagem a partir disso, né? E nessa mesma época a gente descobre que a Fátima estava grávida, ao mesmo tempo que a Solange também estava grávida do Afonso, de gêmeos, nessa versão, né? Na primeira versão ela só tem uma menina, que o nome era Marcinha, e agora parece que vai ser Sofia e Antônia, se eu não me engano. Então a gente já está na expectativa pelos gêmeos Reutemann. E falar em gêmeos, nessa versão a gente tem um terceiro filho da Odete, né, que é o Léo, só que ele sofreu um acidente que todo mundo acha que foi a Heleninha que causou esse acidente, né? Mas na verdade foi a Odete. Então ela ocultou isso, o filho ainda está vivo, só que ele está numa cadeira de rodas, não consegue se movimentar direito, não consegue falar direito, né? Então ele tem uma cuidadora cuidando dele, né? Que antes era uma senhora, mas que ela faleceu, e agora a neta dele, a Maria Clara, que está cuidando dele, né? E arrancando também um bom dinheiro da Odete. Assim como a Maria de Fátima, que agora descobriu sobre a existência desse filho, e agora está com uma mesadinha emergencial, como ela mesma disse, da Odete, para ela não contar nada para ninguém. Uma das tramas que está sendo bastante discutida pelo público nas redes sociais é o fato de que a Raquel ter perdido tudo depois que a Odete descobre que a Celina era sócia dela na Paladar. Então ela força a irmã a vender a parte dela da Paladar para a Heleninha não descobrir que ela era sócia, né? Ela faz uma chantagem lá e a Celina acaba cedendo. E com isso ela coloca a Raquel na falência, e a Raquel tem que voltar a vender sanduíche na praia. E isso foi bastante discutido pelo público, pelos especialistas em novela, pelo pessoal que até para o pessoal que não estava assistindo direito, criticou bastante também essa trama. Que eu, particularmente, eu vou ter que concordar também, que ela poderia, quer dizer,
não foi legal ela ter perdido tudo, né? Já que na trama original não tem essa parte de que ela volta a ser pobre, que ela perde tudo por conta da Odete, mas eu acho que também não tinha necessidade, né? E voltar a vender sanduíche também não foi legal. Ela podia ter feito outras coisas, já que ela já tinha vários clientes, vários parceiros, vários fornecedores com que ela já tinha trabalhado antes. Ela poderia ter procurado eles, né? Ter feito alguma coisa, mas eles preferiram usar essa trama dela voltar a vender sanduíche na praia. Eu acho que eles usaram isso para serem flagrados pela Heleninha e pela Celina na praia, né? E a Celina depois ficar constrangida e voltar atrás e encarar a Odete para devolver tudo para Raquel. Outro personagem que continua sendo um dos meus favoritos, isso também não mudou, que é o Marco Aurélio, do Alexandre Nero. Ele continua tendo momentos ótimos, tanto nas cenas cômicas dele, né, que ele ainda tem bastante cenas cômicas com Freitas, e às vezes, de vez em quando, ainda aparece a Aldeide, que ela pediu demissão, né, que antes de casar, quando ela vai se casar com o milionário lá, ela pede demissão, né, e fala que ele era um péssimo chefe, um chefe tóxico. Aí ela acaba dizendo umas verdades lá para o Marco Aurélio, que também gera umas cenas ótimas entre os dois. E agora o Marco Aurélio vai se casar com a Leila, né? Os dois já estão morando juntos há um tempo, e ela acobertando todas as falcatruas dele, todos os deslizes dele, né? Então eu acho que os dois personagens se completam tipo, a química do Alexandre Nero com a Carolina Dickman tá ótima também. Então eu gosto muito das cenas deles. Como eu falei antes, eu adoro as cenas da Tomorrow Lab, né, lá da agência de publicidade do Renato Filipelli, né, onde a Solange e o Sardinha trabalham, e outros personagens secundários. E muita gente reclama que tem muita publicidade na novela, né? Mas eu acho que condiz com o tema mesmo, porque como é uma agência de publicidade, tem que ter publicidade para poder justificar, né? Tudo bem que no caso de Vale Tudo eles exageram um pouco no tamanho das publicidades que aparecem na novela. De repente poderia aparecer só as que a Tomorrow está lá cuidando, né, das contas, né? Mas as propagandas em si, dentro da novela, e depois nos intervalos, né, que acaba que depois no intervalo as propagandas aparecem de novo, elas não me incomodam. Como eu falei num vídeo anterior, eu estou estudando sobre publicidade, sobre propaganda, né? Então eu tenho que analisar muita propaganda antes delas irem ao ar, através das pesquisas que eu faço, né? Então eu tenho que analisar muita publicidade antes dela ir ao ar. Eu acabou que já me acostumei com isso, então essa parte não me incomoda. Tem até umas bem interessantes, bem legais, né? Então eu gosto até bastante. Então é isso, gente. A gente já está na reta final de Vale Tudo, essa novela que causou polêmica. Uns amam, outros odeiam, outros criticam, mas tá aquele lance de amor e ódio, fale mal, mas fale de mim, né? E tá na boca do povo. Para criticar ou para elogiar, o pessoal tá soltando verbo lá nas redes sociais. E hoje vai ao ar o casamento da Odete Roitman com o César. Então, mais emoções vão vir por aí, né? Porque mesmo com a doença inédita do Afonso, né, que na primeira versão não teve, né, agora ele descobriu que ele tem leucemia. Então, o Humberto Carrão está com uma maquiagem para parecer que ele está careca, né? Ele não raspou a cabeça, ele está usando uma maquiagem, né?
Mas hoje vai ao ar o casamento da Odete com o César. Eu acho que a Maria de Fátima vai invadir o casamento, né? Pelo que apareceu no trailer de sábado, né? Então vamos ver o que vai ter por aí. E em breve a gente vai descobrir se a Odete Roitman vai morrer mesmo, se vai ter aquela clássica pergunta: quem matou Odete Roitman? Porque estão falando que vão gravar vários finais e que vai ser totalmente diferente da versão anterior, que na primeira versão a Leila que matou a Odete por engano, porque ela achou que o Marco Aurélio estava com a Maria de Fátima, né? E acabou atirando nela, mas na verdade quem estava lá era a Odete, né? Então foi tudo um grande mal entendido. E agora a gente não sabe se a Odete vai morrer mesmo, ou se vai ser a Maria de Fátima, porque está tendo essa fofoca aí falando que talvez mudem a personagem que vai morrer devido à popularidade da Deborah Bloch, da personagem nessa versão, né? Então aí a gente não tem certeza se a Odete vai morrer mesmo ou se vai ser a Maria de Fátima, não sei. Eu acho que se a Maria de Fátima morresse, ia perder um pouco do sentido da trama, né? Ainda mais nesse final. Eu acho que tem que manter a Odete Roitman morrer, né? Por mais que eu goste também da personagem, né? Eu acho que a Deborah Bloch está muito bem, mas eles poderiam usar o artifício de flashbacks para mostrar do porquê da pessoa que matou ela ter matado, né? Então não precisa totalmente ficar sem a personagem integralmente, né? E eu não quero que mate a Fátima, eu gosto muito da personagem, eu gosto da Bela Campos também, eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais e gostei muito dela também. Então, vamos torcer para não ser a Fátima. Pelo menos eu vou torcer para não ser a Fátima que morra também. Eu gostaria que mantivesse a Odete Roitman, mesmo porque senão vai perder totalmente o sentido, né? Não ter a clássica quem matou Odete Roitman. Tem que ter, né, gente? Se teve na primeira versão, tem que ter nessa também. Então é isso, gente. Depois de meses que eu tô há um tempão para gravar esse segundo vídeo de Vale Tudo, né? Para falar o que eu achei desses últimos meses, de todas as reviravoltas, e também para comentar sobre a Odete Roitman da Deborah Bloch, que eu ainda não tinha comentado, porque quando eu fiz o primeiro vídeo ela ainda nem tinha entrado na novela ainda, ela ainda ia aparecer para comemorar os 60 anos da Globo, então eu ainda não tinha visto a personagem em si, né? Mas agora eu já vi, foi uma escolha mais do que acertada, a personagem está ótima. Então, já vi o pessoal também comentando agora do envolvimento dela se apaixonar pelo César, mas isso tinha na primeira versão, então não é nenhuma surpresa para mim. Mas essa é um apanhado desses últimos meses, de tudo que rolou na novela, que eu lembro, né? Então, quando a novela estiver na última semana, ou perto do último mês, eu volto aqui para fazer um outro vídeo para comentar dessa última semana, ou do último mês, né? Em outubro. Aí eu volto para falar mais um pouco desses últimos acontecimentos de Vale Tudo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiverem gostado, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. E de me seguir nas redes sociais, Instagram e Threads, Louise Duarte e Pixidas Fotografia, TikTok, Louise Duarte Oficial e Pixidas Fotografia. Por hoje é só, Xerris, e até a próxima.